Então, primeira questão, tipo e ordem do sistema. O tipo do sistema é zero por causa dessa inclinação em baixa frequência. Certo? Bom, o tipo do sistema está associado com o número de polos que ele tem na origem, em S igual a zero. Então, se um sistema tem polo na origem, em baixa frequência, ele vai ter, no mínimo, 20 dB por década de queda da curva de ganho. Certo? Então, ali, a inclinação é zero, o sistema é tipo zero. Se a inclinação fosse menos 20 dB por década, o sistema seria tipo 1. Se fosse menos 40, tipo 2. Ok? Vamos ver. A frequência de cruzamento de ganho. Ah, tá. A ordem do sistema. Tá? A ordem do sistema. Bom, a ordem do sistema, ela... A ordem do sistema. Recapitulando. Primeira questão é o seguinte: a curva de fase, certo? Está mostrando que em alta frequência a fase está caminhando para menos 180 graus. Então significa que o sistema tem dois polos a mais do que zeros. Finitos. Dois polos mais do que zeros finitos. Certo? Além disso, a inclinação em alta frequência está caindo 40 dB por década. Então, dois polos mais do que zero. Como a curva de fase nessa região está crescendo, nessa região ela está positiva, o que faz a fase ficar positiva num sistema de fase mínima é a existência de zero. Então ele tem pelo menos um zero. Certo? Então, como ele tem dois polos a mais do que zero, o sistema é provavelmente de terceira ordem. Certo? De terceira ordem. Tá? A frequência de cruzamento de ganho e a frequência de cruzamento de fase. Bom, frequência de cruzamento de fase não existe. Certo? O sistema não cruza os 180 graus. Tá? Não cruza os 180 graus. Ele vai caminhar assintoticamente aqui, ó, para 180. Apesar do gráfico não estar com uma boa resolução, mas se nós falamos que o sistema ele é de terceira ordem, mas com um zero, o sistema não cruza os 180. Então, a frequência de cruzamento de fase é infinita, não existe. E a margem de ganho é infinita. Certo? A margem de ganho é infinita. A margem de ganho ser infinita significa que, teoricamente, eu posso aumentar esse ganho desse sistema indefinidamente, que jamais levaremos esse sistema para a estabilidade absoluta, para a instabilidade absoluta. Nós, ao aumentar o ganho, nós diminuímos a estabilidade relativa desse sistema. Tá certo? Mas nós não levamos ele para a estabilidade absoluta. Tá? Então, a frequência de cruzamento de fase não existe, ela é infinita, ele não cruza 180 graus, e, portanto, a margem de ganho é infinita. Agora, a frequência de cruzamento de ganho, que é a frequência que está nesse ponto aqui, olha, ela é aproximadamente, ela está um número entre 10 e 20. Está entre 10 e 20. Aqui é 10, aqui é 20. Correto? Então está entre 10 e 20. Algo em torno de 15 a 17 radianos por segundo.
gráfico não permite uma precisão, mas por aí, tá certo? Lembrando que a escala é logarítmica, tá certo? Então não é uma escala linear, tá? E a margem de fase tem que estimar aqui, tá certo? Aquilo ali está em aproximadamente, a fase naquele ponto está em aproximadamente menos 150 graus, então a margem de fase é 30 graus. Aproximado, não dá precisão, tá certo? Não dá precisão, mas é aproximado. Em torno de 30 graus, 40. Vamos discutir isso aqui. Então vamos lá, gente. Veja só, tem um sistema aí, tá? E a pergunta é o seguinte: deseja-se projetar um compensador para esse sistema de forma que tenha erro zero na resposta integral, coeficiente de erro de posição na resposta à velocidade KV pelo menos igual a 10, margem de fase superior a 45 graus e margem de ganho superior a 10 dB. Pergunta é o seguinte, então vamos ver. O sistema original atende a especificação? Tá? Primeira pergunta. A primeira especificação é KV, pelo menos 10. Qual o KV desse sistema? Zero. Todo mundo enxergou isso? Porque o KV é limite de S, G de S, com S tendendo a zero. Então, o limite de S, G de S, com S tendendo a zero, quando eu multiplico esse sistema por S e faço ele tender a zero, o G de zero vai dar zero. Então, o KV é zero. Certo? Ok. Se o KV é zero, ele não atende a especificação. Então, eu não preciso nem analisar as outras. Tá certo? Porque como é que eu faço para o KV ficar diferente de zero? O que eu tenho que fazer? Inserir um polo na origem. Certo? O sistema tem que ser pelo menos tipo 1. Certo? Então, essa é uma especificação tipo 1. Certo? Eu tenho que ter um sistema pelo menos tipo 1. O que significa inserir no sistema um integrador. Certo? Inserir no sistema um integrador na função de transferência de parâmetros. Tá certo? Agora, só inserir o integrador, só multiplicar esse sistema. Veja, se a gente insere o integrador aqui no sistema, significa que eu vou pegar esse sistema e multiplicar por 1 sobre S. Se apenas fazer isso, resolve? Porque, veja, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Para calcular o KV, eu tenho que o KV é limite, vou fazer aqui, limite de S, G de S, com S tendendo a zero. Então, se eu faço isso aqui, ó, limite com S tendendo a zero, e multiplico aqui por S, ok, eu corto esse com esse. Tá. Eu vou cortar esse com esse. Não vai mostrar. Tá. E quando fizer aqui o S tender a zero, vai dar meio. E ele especificou que tem que ser 10. Então, além de colocar o integrador, eu tenho que multiplicar o ganho por 20. Certo? Então, eu tenho que multiplicar o ganho por 20. Então, além de colocar o integrador, eu tenho que multiplicar o ganho por 20. Certo? Então, para atender o KV, eu tenho que multiplicar o ganho por 20 e colocar um integrador.
Agora, a pergunta é, ao fazer isso, a margem de fase e a margem de ganho são atendidas? É isso que nós vamos olhar no MATLAB. Tá ok? O numerador é 20 vezes 2 e 5. E o denominador é igual a 1, 11, 10 e 0. Então, 1, 11, 10 e 0. Por que o 0? Porque eu estou introduzindo aqui um polo na origem. Na verdade, seria S ao cubo mais 11S ao quadrado mais 10S. Então, esse é o nosso sistema. Esse sistema que nós vamos avaliar se ele atende ou não a margem de fase e a margem de ganho. Tá? Então, vamos usar o comando margin. Vai ver. Olha só, o que ele está dizendo aqui? A frequência de cruzamento de ganho está acontecendo na frequência de 4,18 radianos por segundo e a margem de fase é 49,9 graus. Certo? O especificado era acima de 45. E a margem de ganho, infinito. O especificado era acima de 10. Então, atendeu a especificação? Apenas um controlador PI, proporcional mais integral. Aumentei o ganho, coloquei o integrador na malha, atendeu toda a especificação. Basicamente o seguinte: princípio de atuação dos compensadores em avanço e em atraso. Bom, o compensador em avanço, ele atua adicionando fase ao sistema na região da frequência de cruzamento de ganho. O compensador em avanço, por isso que ele chama em avanço, porque ele está aumentando a fase do sistema naquela região, então ele fornece fase adicional ao sistema na região da frequência de cruzamento de ganho. Certo? Já o compensador em atraso, ele atua reduzindo o ganho do sistema em alta frequência, puxando o ganho do sistema para uma região em que ele tem margem de fase. Certo? Que ele tem margem de fase. Então, em função disso, ele reduz a frequência de cruzamento de ganho. Então, a diferença básica entre eles é que um atua principalmente na fase, certo? E o outro atua principalmente no ganho. Todos os dois alteram a fase, todos os dois alteram o ganho, mas a atuação principal do compensador em avanço é aumentar a fase do sistema e do compensador em atraso é reduzir o ganho, certo? Em alta frequência. Em função disso, o compensador em avanço, no domínio do tempo, ele torna o sistema mais rápido, porque ele aumenta a faixa de passagem do sistema, ao passo que o compensador em atraso torna o sistema mais lento. Certo? Então, essas que são as principais diferenças entre um e outro. Certo? Lembrando o seguinte, ressaltando o seguinte, numa situação real, certo? O compensador em avanço deve ser usado quando eu quero aumentar a resposta, quero fazer com que o meu sistema tenha um tempo de resposta mais rápido, certo? Eu tenho uma resposta mais rápida, então eu quero diminuir o tempo de resposta dele, mas ele pode não ser indicado se eu tiver ruídos de alta frequência no meu sistema, certo? Porque ele aumenta o ganho em alta frequência. Tá? Esse é o compensador em avanço. E já o compensador em atraso, ele é indicado quando eu desejo aumentar o ganho
em baixa frequência, aumentar a precisão em regime estacionário, certo? Sem aumentar significativamente a frequência de cruzamento de ganho, certo? Sem aumentar. Então, ele é indicado nesses casos, quando eu quero aumentar o ganho em baixa frequência. Quando eu quero os dois efeitos, a gente faz o projeto dos dois compensadores, tanto em atraso quanto em avanço. Ou seja, eu quero aumentar o ganho em baixa frequência, mas não quero reduzir a frequência de cruzamento de ganho, ou quero ampliar a frequência de cruzamento de ganho. Tá ok? Então, daí o exercício, certo? Desejo que esse sistema tenha uma margem de fase de pelo menos 45 graus e uma margem de ganho superior a 10 dB. Veja que não foi especificado nada em relação ao ganho em regime permanente, ao coeficiente de erro de posição na resposta integral, na resposta à velocidade. Não foi feita nenhuma especificação relacionada à precisão de estado estacionário, certo? Veja, a precisão de estado estacionário ela pode ser especificada através de KP, KV, KA, ou ela pode ser especificada através de erro na resposta ao degrau, erro na resposta à rampa, e assim vai. Nesse caso, quando eu tenho uma especificação de precisão de regime permanente, isso, em geral, implica em aumento do ganho DC do sistema, um ganho puro. Tá? Nesse caso não foi falado nada. Tá? Então a especificação ali é apenas relacionado à estabilidade relativa, margem de fase e margem de ganho. Tá? E para a gente avaliar, nós precisamos ver se o sistema, primeiro, a margem de fase e a margem de ganho dele. Então nós vamos fazer isso pelo MATLAB. Gente, vamos avaliar então, vamos avaliar a margem de fase e a margem de ganho do sistema. Bom, a primeira passo é o seguinte, o sistema é de segunda ordem, então o sistema é de segunda ordem, sem atraso de tempo, tá? Então a margem de ganho do sistema é infinito. Veja, ele não cruza os 180 graus. Então não tem frequência de cruzamento de fase, 180. Vamos analisar então qual que é a frequência de cruzamento de fase. Vamos lá, vou usar aqui só para a gente ver. Olha. Eu tenho que analisar qual é a frequência que ele cruza o 0 dB. Então, olha, aproximadamente ele está cruzando 0 dB nessa frequência aqui, aproximadamente 7 radianos por segundo, tá? Aproximadamente 7 radianos por segundo, onde ele passou do ganho positivo para o negativo, onde ele cruzou zero. Nessa frequência, nós vamos analisar qual que é a fase do sistema. Então aqui aproximadamente 7, que está aqui, menos 164, significa que a margem de fase é 16 graus. Bom, 16 graus. A especificação da margem de fase era 45. Certo, 45. Então, eu preciso projetar um compensador. Correto? Agora, qual o compensador? Qual o compensador? Qual o compensador? Depende do que você quer. Olha, ele só disse margem de fase e margem de ganho. Ele não falou mais nada. Então significa, qualquer compensador resolve? Eu consigo aumentar a margem de fase com o compensador em avanço? Possível. Então o compensador em avanço, certo. Eu consigo aumentar a margem de fase com o compensador em atraso? Possível. Claro. Porque o compensador em atraso vai
levar a frequência de cruzamento de ganho para a esquerda, é onde eu tenho mais fase. Não é problema. Correto? A outra pergunta. Eu consigo melhorar a margem de fase com um compensador proporcional mais derivativo? O proporcional mais derivativo é um tipo de compensador em avanço. Agora a pergunta, e o PI? Dá para colocar o PI aí? Dá para colocar o integrador aí? Por que não? Colocar o PI vai ficar na área de cruzamento ali, vai dar 40 dB por década, já está. Exato. Nesse caso, o compensador proporcional integral não é indicado. Primeiro, o sistema já tem um integrador. Já é tipo 1. Se eu colocar outro, sistema 1 integrador já fornece em baixa frequência menos 90. Se eu coloco um outro integrador, já vou começar com menos 180. Então, o integrador não é um compensador indicado nesse caso. Certo? Porque ele vai aumentar a estabilidade do sistema. Então, ele não é indicado. Certo? Para projetar um compensador em avanço, primeiro, nós vamos projetar um compensador em avanço que não vai alterar o ganho em baixa frequência. Certo? Então, nós temos dois parâmetros para determinar. O alfa e o t. Tá certo? Então, o alfa é determinado pelo avanço de fase que eu tenho que fornecer no sistema. Então, veja, qual que é o especificado? 45 graus. Quanto que eu tenho? 16. Então, eu teria que aumentar 29. Colocando uma margem de segurança, vamos calcular o alfa para um aumento de 34 graus ou 35. Vamos colocar 35. Então vamos lá, calculem para mim qual é o alfa necessário para um avanço de fase de 35 graus. O avanço de fase que a gente quer acrescentar no sistema. Então veja, para eu determinar o alfa, vamos usar essa equação, né? Sendo de φm é igual a 1 menos alfa sobre 1 mais alfa. O φm é o avanço de fase que a gente quer adicionar ao sistema, que é 35 graus. Tá certo? 35 graus. Nesse caso, veja. Executando resolvendo essa fórmula aí, a gente chega que o alfa tem que ser igual a 0,27, tá? 0,27. Tá bom. Feito isso, a gente precisa determinar para este alfa o ganho que o compensador fornecerá na frequência em que o avanço de fase é máximo. Então veja, esse ganho é determinado por menos 20 log de 1 sobre raiz quadrada de alfa. Resolvendo essa equação, esse ganho é quanto? Dá menos 5,67 dB. Na verdade, não tem problema não. Vamos fazer vou calcular, o ganho do compensador, na verdade, é 20 log de 1 sobre raiz de alfa, que dá 5,67 dB. O que nós vamos olhar no diagrama de Bode é em que frequência eu tenho menos esse ganho. Tá certo? Menos esse ganho. Tá certo? Em que frequência nós temos menos esse ganho? Então vamos olhar lá no diagrama. Em qual frequência eu tenho menos 5,7 dB? Então faça a conta aqui. Aproximadamente 9,7 radianos por segundo.
Essa então será a nova frequência de cruzamento de ganho. Então, o ômega m aproximadamente 9,7 radianos por segundo. É com essa frequência que nós vamos calcular o T. O cálculo do T é 1 sobre raiz quadrada de alfa vezes ômega m. Então, resolvendo isso, dá quanto? 0,195. Então, com isso, gente, com esses dois valores, a gente consegue determinar o compensador. Então, o compensador em avanço, então o numerador do compensador em avanço vai ser T e 1, o numerador, e o denominador do compensador em avanço vai ser igual a alfa vezes T, ou seja, TS mais 1 sobre alfa TS mais 1, certo? E aí nós vamos fazer um novo sistema, o sistema com o compensador, aí o compensador em avanço, né, a função de transferência do sistema do compensador em avanço vai ser a função de transferência do numerador e do denominador. E o sistema compensado em avanço vai ser igual o séries dos dois. Eu vou criar uma nova figura aqui. E executar. Veja. E aí, executando, tem um diagrama de Bode do sistema com compensador em avanço. Vamos ver aqui agora. Olha só. A frequência de cruzamento de ganho está acontecendo aqui próximo a 9,6 radianos por segundo, que foi próximo do que nós calculamos. E nesta frequência, a margem de fase, tá certo? A margem de fase é a frequência de aproximadamente 9,7. Tá, é visível que ela está superior a 45 graus, em torno de 45 graus. Então, atendeu a especificação. Tá certo? Olha, para projetar o compensador em atraso, certo? Agora vamos projetar o compensador em atraso. Para projetar o compensador em atraso, a gente precisa, primeiro, determinar no sistema original em que frequência eu teria a margem de fase requerida. Então a gente vem aqui no sistema, no compensador original, determina o seguinte, olha, se a frequência de cruzamento de fase, aqui, por exemplo, se a frequência de cruzamento de fase fosse 1,67 radianos por segundo, o meu sistema teria a margem de fase requerida mais aí uns 5 graus de tolerância, correto? Porque na frequência de 1,67 o sistema tem fase de menos 130, seria uma margem de fase de 50 graus, tá certo? 50 graus. Nessa frequência nós teríamos a margem de fase especificada, correto? Só que nessa frequência eu não tenho a frequência de cruzamento de ganho. Por quê? Porque nessa frequência, que é 1,67, o ganho
vale 21 dB. Então, para que esta seja a frequência de cruzamento de ganho, nós temos que reduzir o ganho do sistema em 21 dB. Tá certo? É com esse valor de redução de ganho que nós usamos para calcular o beta do compensador em atraso. Tá certo? Então, é o que nós vamos fazer agora. Tá? Então, vamos lá. Cálculo do compensador em atraso. Então, o primeiro passo é verificar no diagrama de Bode em que frequência tem-se a margem de fase requerida. Então, nesse caso que nós determinamos, é na frequência 1,67 radianos por segundo. Nessa frequência, o ganho do sistema é 21 dB. Então, o ganho tem que ser menos 20 log de beta. O ganho calculado, que é 21. Então, aplicando essa forma, essa equação, nós chegamos no beta igual a... Quanto que deu? 11,22. Então, determinamos o beta, que é igual a 11,22, que é responsável por reduzir o ganho em alta frequência naquele então. E com aquela frequência que nós determinamos o T. Por quê? Nós vamos fazer com que a frequência de canto do zero ocorra uma década antes daquela. Correto? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Aproximadamente T igual a 6. Então, com isso, a gente tem o sistema do compensador em atraso. Então, o numerador do atraso vai ser igual a... Mudar aqui para não... né? Então, T do atraso e 1. E o denominador do atraso vai ser igual a beta vezes o T do atraso e 1. Então, o sistema do atraso, executando os mesmos comandos para o sistema compensado, só que agora usando o compensador em atraso, tem isso aqui. Então está aqui o sistema com o compensador em atraso. Então vamos ver aqui agora a frequência de cruzamento de ganho. Veja, a frequência que está... A frequência de cruzamento de ganho está aproximadamente em 1.7, que foi o que nós tínhamos calculado. E nessa frequência, a margem de fase, nós vamos ver quanto que dá. Na frequência de aproximadamente 1.7, está lá 45 graus aproximadamente. Ou seja, tanto o compensador em avanço quanto em atraso fazem com que o sistema atinja a margem de fase especificada, certo? Só que eles não são iguais. E a diferença entre eles nós vamos ver agora no domínio do tempo, tá certo? Bom, então veja, nós vamos usar aqui o comando feedback. Porque se eu quero analisar a resposta ao degrau do sistema compensado, tenho que primeiro fechar a malha dele, porque era a função de transferência em malha fechada. Então, aqui nós estamos obtendo
a função de transferência em malha fechada do sistema original, aqui do sistema com compensador em avanço e aqui do sistema com compensador em atraso. Executando a resposta ao degrau os sistemas, colocando aqui uma legenda para a gente identificar quem é quem, nós podemos ver a resposta, que é o que está aqui, ó. Então veja. O sistema original, que está em azul, tá certo? Ele, veja, olha só, o sistema original que está em azul, nós vamos comparar ele com os outros. Veja, tanto o sistema com compensação, o sistema original que está em azul é o que está mais, com maior oscilação, porque está com a estabilidade relativa mais pobre. Porque a margem de fase dele é apenas de 16 graus. É por isso que ele está oscilando daquela maneira. Agora, o sistema inverte, o sistema que está respondendo mais rápido do que o sistema original. Por quê? Porque ele é o compensador em avanço. Eu aumentei a frequência de cruzamento de ganho em relação ao sistema original, então aumentou a capacidade dele de responder a alta frequência. Só que aumentou também a margem de fase, então melhorou a estabilidade relativa. O sistema em vermelho é o compensador em atraso. Ele ficou mais lento. Ele fica mais lento porque nós reduzimos a frequência de cruzamento de ganho. Certo? E olha, os dois sistemas têm praticamente um sobressinal na mesma magnitude. Eles têm uma estabilidade relativa similares. Eles têm a mesma margem de fase, 45 graus. A diferença está apenas no tempo em que ele vai responder, tempo de resposta. Tá certo? Então, se o objetivo é apenas aumentar a estabilidade relativa, em geral, tanto um compensador quanto o outro atende. A diferença se observa no comportamento do tempo, principalmente no tempo de resposta.